fatores espirituais, a economia das energias conscienciais. Nós gastamos muita energia no espaço do necessário e no espaço do desnecessário. No necessário, são aquelas atividades que a gente tem que fazer e busca fazer com a máxima simplicidade, né, com bastante coerência, bastante organização, né? Acho que o bom senso para a gente administrar as coisas é fundamental e isso aí fica mais ou menos visível, não fica tão visível assim para a gente, né? Porque a gente não tem noção exatamente de quais são os nossos gastos de energia, e quando eu falo de energia, é toda a energia consciencial, ela é uma energia misturada com a nossa energia emocional, né? Mas que ela é gasta e que pode causar vários tipos de dificuldades na nossa vida, né? Por isso é bem interessante, né, que a gente consiga entender como esse processo acontece na gente. Onde você gasta as suas energias conscienciais. Se você olhar os seus objetivos, dá uma olhada o quanto você consegue investir com sinceridade, com aquele desejo sincero de fazer, né, para que você fique bem, né, e se isso acontecer de uma forma muito saudável, até outras pessoas também ficarão bem. Mas o ponto principal, naturalmente, é você inicialmente. Agora, observa os teus gastos de energia que são desnecessários. E aí nós entramos no âmbito da nossa relação com a gente mesmo e na relação com as pessoas que nos cercam. No âmbito de nós mesmos, é exatamente todos aqueles trânsitos emocionais que são insuflados por tudo que nos cerca e a gente tem que conviver com eles, como, por exemplo, né, as nossas condições de emocionalismos, né, onde você faz coisas para agradar o outro. Então, e é sem perceber, não é uma coisa que a gente fala, não, mas eu percebo. Não, muita coisa que você faz é sempre com a expectativa de ser aceito pelo outro, né? Do outro ficar feliz com você, mesmo que não seja uma condição de aceitação, mas que você fala, puxa, ele ficou muito feliz. Aquelas coisas de contemporizar o ambiente, né? De ajustar para um e para outro. Então tem dois lá numa dificuldade, você contemporiza, mas é uma atitude inicial sua, né? Ou seja, você está fazendo isso para que você não sofra tanto, né? É você pegar alguma coisa, um doce para comer, alguém olha para o seu doce e você fala, e você dá o doce para a pessoa não ficar com raiva de você. É uma coisa sua isso, não é do outro, né? Até poderia se dividir, que eu acho muitas vezes justo, né? Você dividir e falar, você quer metade, né? Mas ter um comportamento assertivo na relação de você com você mesmo é o início de estar mais saudável, né? De a gente não ficar cheio de culpas, de raivas, de ranços. Mas esse gasto tem que ser administrado. O gasto que a gente não consegue às vezes administrar é quando a origem é do outro, quando você tem que dar constantemente conta do outro. A gente vai poder analisar isso nas nossas relações mais próximas, né? Relação de uma afetividade, de um casamento. Como é que você dá conta dessa relação, né? Uma relação ideal, ou o melhor possível, seriam de pessoas que têm os mesmos objetivos, né? Que buscam ajudar o outro. Então, aí já começa a ter muitos pontos de contato, né? Que respeitam um ao outro. Tudo bem. Agora, se isso não funciona assim, vamos lá, vamos colocar um casal, um homem e uma mulher, casadinhos da Silva, e um deles fica pendurado no outro emocionalmente. Estou falando emocionalmente, não precisa ser financeiramente, não. Emocionalmente. Nessa situação, fica solicitando o tempo todo a atenção, solicitando que a pessoa não desvie o olhar dela, né? Porque é perigoso,
né? Então a pessoa extremamente carente, ela vai causar com certeza um gasto consciencial, emocional muito grande no outro, porque você tem que ficar dando conta da pessoa. E as coisas têm que estar equilibradas, tem que estar assim, se uma parte da balança está muito baixa, a outra vai ter que fazer um esforço danado para que essa daqui suba, ou para que essa daqui não atrapalhe tanto, né? Então isso é um gasto consciencial que é desnecessário e que a gente tem que procurar ver, né? São as solicitações desnecessárias, são os desejos insatisfeitos que a pessoa tem e o tempo todo fica transitando com eles. Ela pode até não demonstrar nem verbalizar, mas ela não precisa, porque o que nós somos o tempo todo é demonstrado naquilo que a gente faz, nos nossos movimentos, nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Então o outro vai ter que arcar com isso de qualquer jeito. Não é verdade? Não tem como fugir disso. E depois, o controle, quando a pessoa controla a outra, não estou falando, eu não estou dizendo daquele que, eu estou falando daquele que vai ter o gasto, tá? O outro, quando controla e fica o tempo todo sem parar, né, desmedidamente, acompanhando com um binóculo militar americano, daqueles que fotografam, aumentam, dão latitude e longitude, você já está numa situação emocional bastante ruim, porque você vai ter que dar conta disso, você vai ter que medir os teus movimentos, tudo que você fizer você tem que prestar conta, isso é gasto emocional, isso não é feliz, né? Então, quando eu estou falando desse gasto consciencial desnecessário, eu estou colocando cada um de nós na posição de uma consciência que precisa ter paz, tranquilidade, respeito, carinho, tudo em proporções muito adequadas, não pode ser desmedido, porque se um deles é carente, o outro paga o preço dessa carência, né? Se o outro é insatisfeito com a vida, esse primeiro aqui vai pagar o preço dessa insatisfação, não tem jeito. E isso atrapalha a gente, atrapalha nas falas da pessoa, né, que são sempre falas, às vezes muito passivas ou muito agressivas, né? A pessoa é sempre vítima. E isso não é positivo, não é feliz. Feliz é a gente se relacionar abertamente com o outro, né, tentar ser melhor a cada dia, ter as intenções boas, as intenções organizadas. Se a pessoa comete um erro, que ela possa reconhecer o erro e conversar sobre isso de uma forma tranquila, né? Senão alguém paga o preço. Eu falo isso porque eu penso que nós conseguimos sim ter um relacionamento bastante feliz e adequado com as pessoas, para que a gente possa crescer, né? Se você estiver carregando um caminhão na subida, com um monte de gente pendurado no caminhão, além do peso que ele já leva, você vai chegar muito depois lá em cima, ou talvez nunca chegue, né? Então, para a gente ter noção que as nossas relações, elas têm que ser administradas. Primeiro, as nossas relações com a gente mesmo têm que ser muito bem administradas e depois administrar as nossas relações com os outros para poder transitar nesses meios, nesses meandros, que são as emoções de todo mundo, sem sair tão prejudicado. E para isso, eu penso que a gente tem que se posicionar com muito cuidado, com muito jeito, de uma forma bastante assertiva, né? E entender que nem todo mundo fica feliz quando você faz um caminho, que é um caminho que às vezes é para ajudar a todos, né? Mas um ou outro sempre ficam insatisfeitos, né? É aquele que até quando você fala Feliz Natal, ele fica com raiva de você porque você falou Feliz Natal, né? É o que você diz bom dia, e a pessoa fica chateada porque você deu bom dia, né? Quer dizer, o espaço da felicidade, quando ela não está dentro da pessoa, ela também tenta transformar o outro da mesma forma naquilo que ela é, que é uma coisa bastante do comportamento humano. Eu não estou dizendo que isso é o normal, isso pode ser até comum, mas não é o normal. O normal
É a gente procurar a felicidade, a tranquilidade, a organização, para fazer um caminho em que as energias fluam para todos. Senão a sua construção fica sempre muito difícil de fazer quando você está perto de pessoas que não te ajudam, né? Que te puxam para trás às vezes e muitas vezes até inconscientemente fazem esse movimento, né? Não tem a percepção de tudo que está à sua volta. E aí, essa não é uma situação de crescimento. Eu vejo que nós temos que perceber aquilo que nos cerca com muita clareza e administrar também na melhor forma possível para todos, inclusive, né, nós. Então, esse tipo de comportamento deve tirar da gente, primeiro, todas as culpas que a gente acaba tendo na nossa vida, né? Você vai fazer uma coisa para você e você fica com culpa, né? Então, veja, o mundo ele é um composto de muitas dificuldades, né? Ele não é o composto de todas as facilidades e felicidades. Nós vamos enveredando por um caminho que não é o caminho melhor possível. Nós vamos para o lado mais fácil sempre, né? Então, você não consegue viver em paz, você não consegue sair da tua casa tranquilamente, sem se preocupar e deixar o teu carro aberto. Pensa sobre isso. Você não consegue andar na rua sem a preocupação de alguém te agredir ou te assaltar. Isso é infelicidade, isso não é felicidade, não é? O mundo deveria ser tranquilo, todas as pessoas deveriam estar ajustadas. E aí a gente vai pensar, mas isso não é possível. Não, ser feliz, ser organizado e ter equilíbrio nesse mundo é possível sim, né? Quem pensar de outra forma é porque não quer que esse mundo seja melhor. E esse mundo tem que ser muito melhor. E eu vejo que não é à custa de algumas coisas que nós criamos que nós vamos melhorar, né? A sociedade como um todo, ela não depende de regimes políticos. Não depende mesmo. Nós é que criamos essas coisas todas. E não vai existir nenhum regime político que resolva as questões sociais. As questões sociais, elas são resolvidas de uma forma muito diferente de a gente decretar leis e dar comandos para as pessoas. Ou mesmo submeter as pessoas, né, dizendo que a gente está fazendo tudo por elas. Eu acho que tem que haver aquela relação de igualdade, né, de entendimento, e uma coisa que é muito complicado é que quando você se esforça para fazer as coisas boas para todo mundo, o teu gasto de energia é muito alto. Então, aquele que se tornar um líder, ele já tem que arcar com isso. Ou então, né, se ele não quiser ser um governante ou ser um líder, ele não vai ter esse problema, né? Mas mesmo assim o comportamento dele pode ser um comportamento imparcial, adequado, saudável, feliz, né? Porque se ele não comanda, se ele não governa, ele pelo menos é um modelo para aqueles que estão à volta dele. Isso já vai ser bastante satisfatório. O gasto de energia consciencial vai ser mínimo nesse caso, né? E eu acho que isso seria bom porque nós não precisaríamos de ninguém para comandar. Nós conversaríamos uns com os outros, nos organizaríamos naturalmente, como a natureza se organiza, e conseguiríamos o resultado mais feliz para todos. Mas quando nós caímos para o âmbito das nossas infelicidades, dos nossos desejos, das nossas insatisfações, aí nós precisamos realmente de leis e de regimes políticos. E o gasto de energia consciencial é sempre alguma coisa que não dá para medir. Falei demais de novo. Saí de um assunto, entrei em outro e agora já acabei no macro, né? Acho que tudo tem solução e nós temos que procurar essas soluções, né? Primeiro em nós mesmos, depois na nossa relação com as pessoas que nos cercam e depois no entendimento das coisas que acontecem nesse mundo. E aí a gente diminui muito tudo que nós estamos causando que não nos faz bem, né? Nem para nós, seres humanos, nem para a natureza e para os animais e para tudo, para o ar, para a água, para tudo. Tá? É isso.